Olá e bem-vindos a mais um Parlela Oficial, a nossa série de entrevistas exclusivas que sempre rende um papo maravilhoso, com convidados especiais. E claro que essa semana a gente não podia deixar diferente. Temos mais uma convidada incrível para vocês. Ela que é fashionista, atriz, apresentadora e dona da risada mais famosa da internet, Fernanda Pasleme. Eu tenho tantas coisas para te perguntar, porque eu faço uma super pesquisa, né, dos meus entrevistados e assim, fora que eu já te acompanho desde lá dos tempos de Sandy Júnior, né? É tanta coisa que tu faz, tantos projetos que tu já te envolveu, até direção de videoclipe tu já fez. Então assim, eu imagino que tu deve ter muita história para contar. Mas a primeira pergunta, né, é que tu tá numa nova fase de carreira, com webséries, várias webséries que estão bombando, né? Estão sendo super reconhecidas não só pelo público, mas pela indústria. Então eu queria saber um pouquinho como é que surgiu esse formato aí nas tuas redes e na tua vida, né? Ai, Miriam, olha, assim que aconteceu a pandemia no Brasil, que faz 84 anos, mentira, muito tempo já, né, que a gente está vivendo esse momento caótico e triste, né, aqui no mundo e no país também. Eu me vi um pouco, às vezes pressionada e às vezes com muita vontade de produzir. Por que pressionada? Porque quando a gente se enclausurou em casa, né, naquele 2019, começo de março, né, de 2019, que eu peguei o Covid, 2020. ai, 2020, ai, tô É, doida, tá vendo? Para mim já faz 89 anos. sim. No começo de 2020, em março de 2020, eu peguei o Covid e logo, né, emendei no isolamento para todos, né? Porque quando eu peguei ainda não Sim. tinha colocado, né, todo mundo tinha que ficar isolado. Nesse momento, né, muito sofrimento, muita coisa acontecendo em casa, eu respirei muito, eu olhei muito para dentro, eu pensei muito em mim, nas minhas escolhas, no meu futuro, por mais que a gente não pudesse ali também ter tanta esperança no futuro, planejar as coisas, né? A É. vida veio e deu aquele chacoalhão, por mais que cada um estava num barco diferente, né? Eu com o privilégio de poder estar em casa, de poder não trabalhar, porque né? Eu comecei muito jovem, eu sempre lidei bem com o meu dinheiro, sempre guardei minhas coisas, sempre fui muito responsável com isso. Então, me vi ali no momento, não vou fazer nada, não me cobrem, não me venham com cobranças, eu preciso, tem coisas muito maiores acontecendo. Depois, passado esse tempo, eu vim para São Paulo para ficar com a minha família em junho de 2020 e muita gente, os artistas, principalmente os apresentadores, produzindo muitas coisas, fazendo lives e tal. E os atores ainda não. Alguns estavam começando a pensar em projetos, né, online, de Sim. teatro, né, estava começando a tentar alguma coisa. E meu irmão, que é meu braço direito, né, na criação dessas webséries, né, dessas mobile series, vamos dizer assim, ele veio ficar comigo no apartamento que eu estava aqui em São Paulo e ele estava muito produtivo na pandemia. Eu tinha um pouco de inveja, inclusive, e raiva. Do tipo, meu Deus, como consegue? Eu não estava conseguindo ler um livro, sabe? Nem Sim. estou ainda. Eu não estava conseguindo focar, ainda mais também por conta do Covid. Eu tive várias sequelas de saúde e de memória também. Então, o foco era uma coisa que não estava acontecendo mesmo na minha vida. E nesse momento, né, que a gente estava conversando sobre tudo que ele estava fazendo, eu falei, Ale, eu tô com vontade de produzir alguma coisa. Só que eu também não tô com vontade de fazer nada. Aí ele, nossa, super fácil. É. E eu queria Solução. fazer uma coisa diferente, eu não queria fazer como as outras pessoas já estavam fazendo, que eram lives de diversos assuntos, com convidados. É, e aí a gente conversando, a gente dormiu, no dia seguinte ele acordou e disse, cara, tive uma ideia. E se a gente fizer uma história onde, no isolamento desse momento que a gente está vivendo, tem duas Fernandas, uma que está com vontade de produzir e a outra que não está com vontade de fazer nada.
Falei, gente, isso é maravilhoso, é genial. Que formato que a gente faz? Ah, para o IGTV, porque é onde eu já tenho um público. Então, esse é o mote, né? O início da história que a gente vai contar. Mas a gente não pode ter equipe. Então, bom, então vamos usar o celular. A gente usa o celular, faz tudo no celular, como se as duas câmeras estivessem abertas e filmando a intimidade dessas duas Fernandas. E aí, numa conversa, a gente depois, né, pensou em tudo, veio a ideia do nome, já que estavam várias lives Sim. acontecendo. Foi a pandemia Fake das live, lives, né? até agora, né? Elas estão Até agora. acontecendo. E até agora também está rolando a pandemia, então realmente faz todo sentido. E aí veio o nome Fake Live, com essa brincadeira das lives, e também porque a gente está vivendo nessa era de fakes, pessoas fakes, notícias fakes, enfim. Então, e a gente começou juntos a criar essa história. O meu irmão já estava fazendo cursos de roteiro, já tinha feito alguns antes, entrou em outros, e ele segue com o roteiro, né? O roteiro é dele. Eu, obviamente, né, tenho a minha colaboração ali, a criação da série é de nós dois. E Fake Live, assim, salvou um pouco a minha vida, sabe, nesse momento pandêmico. É, não só criativamente falando, mas ali, né, de ter um motivo, sabe, para acordar, produzir, criar, me divertir. E quando a gente estreou o primeiro episódio, foi um susto, porque a gente sabia que era muito legal. A gente sabia, Sim. a gente tinha essa. Eu não vou ser modesta aqui, a gente sabia que era. Uau, a gente foi incrível, genial, porque a gente começou a pesquisar formatos, como que a gente vai fazer, tudo vai acontecer dentro da tela do celular, como a gente vai fazer isso remotamente, quem vai ser essa equipe. E aí, assim, num primeiro momento a gente pensou em chamar uma produtora para participar, mandamos o projeto, inclusive, para uma grande produtora, mas que num primeiro momento não entendeu muito também, porque era muito uma coisa nossa, sabe, da nossa Sim. cabeça. Então a gente seguiu de forma super independente. E isso fez toda a diferença para o projeto. Não tinha marca envolvida, não tinha uma produtora envolvida. Fui eu e meu irmão. A gente falou com amigos do meu irmão, também da classe artística, alguns atores que também participaram da série, e atores que exercem também outras funções. Meu irmão tem grupo de teatro, né? Então todo mundo faz Sim. tudo, grupo de cinema também. É, eu falo meu irmão, coitado, não falei nem o nome do bichinho, né? Alexandre Paisleme, tá, gente? Meu irmão, @LePaisleme, se quiser ir lá pesquisar, ele é um gato, tá solteiro. E, e aí a nossa equipe, sei lá, de 5 pessoas, eu falei com o meu stylist, ele ajudou no figurino, a produzir essas duas Fernandas, né? Principalmente a Fernanda Fake, que era mais, né, montada e tal. E a gente se divertiu, foram meses produzindo algo que marcou muito, assim, muitas visualizações, muitos comentários, muitos artistas, colegas comentando, e agora muitos prêmios também, né? São Sim. muitos, são 3 prêmios internacionais, mais os prêmios nacionais, e é uma surpresa, assim, a gente vê. Eu conheci essa indústria também, que eu não conhecia, de webséries, de ver que ela é muito séria, ela é muito bonita também, tem muita arte ali, muita criatividade, muita gente boa. E estou muito feliz também de ter estreado ali também como produtora executiva, assim, de realizar os meus próprios projetos no FepaFlix, que é, que é ali a minha plataforma, né, de séries no meu IGTV. E já tem várias séries, né? Porque desde o Fake Life teve várias depois, teve as Olimpíadas, teve Love É, Life, teve várias séries legais. na verdade, o que aconteceu foi assim, depois de Fake Live, a gente fez o Inimigo Oculto, que é Sim. muito bom. São 4 episódios, é um especial de Natal, teve a luxuosa participação, enfim, da Fernanda Rodrigues, do Blota, que fez o professor Camilo no Sandy Júnior, a Maura, enfim, de um elenco, né? Já era uma coisa mais séria. A Flor Gil participou também, porque em Fake Live ela já tinha feito Eu Pequena, né, no último episódio. Aí ela amou participar. Eu falei, Flor, eu vou fazer um personagem para você, você volta na próxima série. E aí já foi um projeto mais encorpado, assim. É,
eu investi um pouco mais de dinheiro, todo mundo ganhou um cachê muito melhor, porque Fake Live era também pequenas participações Sim. online, esse foi presencial. E foi muito legal. Agora a gente está inscrevendo Inimigo Oculto nos prêmios. E depois também veio a série em parceria com a Renner, que também foi coroou, assim, ver uma marca tão grande, né? Acreditar no projeto e deixar com que o processo criativo, né, o processo criativo nosso, meu e do meu irmão, Sim. fosse totalmente respeitado. Então, isso foi muito bom, tanto para a gente quanto para eles, porque eu sei como a minha audiência eu sei o que eles gostam. Então, E ter essa saiu daquela coisa da publi normal, assim, de que qualquer influenciadora pode fazer, né? Que não era só eu liberdade estou vestindo Renner. É um projeto, assim, que a gente fala costurado pra Renner. é um projeto com identidade, né? Assim, então eu acho que fez toda a diferença juntar tudo isso. Assim, tudo que aparece na série poderia ser vendido, estava ali disponível. Depois teve lojinha, né? Das roupas todas usadas na série. Foi um case muito feliz, assim. Que eu gostei muito de participar, de ter reunião, sabe, com agência, com a pessoa Uma coisa importante. séria. Uma coisa séria. Isso que você falou das Olimpíadas também é uma parceria com o meu irmão, né? De uma forma mais divertida, né? Com aquela história. Eu até ia mostrar para você se a gente estivesse na sala, porque tem a minha sala e tem o canto da tela verde ali, né? Que eu Sim. investi, tá? Eu comprei o verde. Tô Produção, acreditando. isso é produção de verdade, né? As pessoas acham que é só ligar um celularzinho ali e aparecer. Não. Tem todo um roteiro, tem todo um ensaio, todo um trabalho. Estou investindo, estou investindo. E, e muito divertido também para mim botar para fora esse meu lado jornalista esportiva frustrada, porque em algum momento meu e de muitas coisas que eu já quis ser como boa geminiana, né? A gente nunca quer ser uma coisa só. E meu pai é jornalista esportivo, né? O Álvaro José, meu avô era jornalista esportivo. Então tá no sangue, né? Eu cresci assistindo as Olimpíadas. Meu pai foi agora para Tóquio na 11ª Olimpíadas dele. Então não só foi uma forma de homenageá-lo, mas também de homenagear os atletas, Sim. de abrir espaço para um evento tão importante e que estava acontecendo num momento tão difícil, né, de pandemia e com muitos protestos e tal. E os nossos atletas que, né, já são tão, né, mal vistos no sentido, né, de não terem um apoio do governo como eles mereceriam e tal, acho que a gente tinha que enaltecê-los, sabe, nesse momento. Então foi muito bom. Eu estou fazendo das Paralimpíadas também, Sim, tô é, acompanhando. das Paralimpíadas também, que não é nada diferente da importância das Olimpíadas, né? Então E eles isso é muito também legal, né, Fernanda? Porque tu tá trazendo um holoforte até para as Paralimpíadas. Eu me lembro nas Olimpíadas que foram no Brasil, já tinha tido uma grande dificuldade de vender ingresso. Lembra que aí estavam quase que dando os ingressos pro pessoal assistir. E é tão legal ver que tu tá trazendo um holoforte para uma Olimpíadas que daqui a pouco nem seria assistida, ou o pessoal nem saberia o que estava acontecendo. é impressionante, assim, porque eu falei, inclusive, isso num vídeo meu, assim, a bandeira que eles carregam é a bandeira da vida, sabe? Não é É. a bandeira do país e do orgulho de ser brasileiro, assim. Claro que ele pode existir, é, mas é muito maior que tudo isso. E eles são atletas, e eles são heróis, assim como os atletas olímpicos, então eles não merecem nenhum tipo de tratamento menor do que os outros, sabe? Então, quando eu tive a ideia de fazer das Olimpíadas, eu logo falei, Ale, mas vamos fazer também das Paralimpíadas, porque isso é muito importante. E as pessoas até comentam, nossa, que bom que você está fazendo também, porque muitas pessoas que estavam fazendo conteúdos para as Olimpíadas estão Pararam. ignorando as Paralimpíadas. E isso é impossível, a gente não tem como ignorá-los. Eles. Ui, caiu É. meu brinco. E eles merecem. Aqui, ó. E ele, tá vendo? Eu tô dando entretenimento, vai. Tô Não, é dando. verdade. E assim, o bom é que a gente faz ao vivo, né? Vai acontecendo, a Gente, gente vai fazendo. eu vou tampar essa orelha aqui e deixar só ela aparecendo. Essa a gente corta e E coloca nas cenas que deram errado, sabe? Nos bloopers. isso, por favor.
E estou me divertindo muito e conhecendo mais ainda esses atletas e a história desses atletas. Não é que eu sou uma expert, e que eu conheço todos eles e que eu assisto o Não, tempo inteiro, até porque pesquisa para eu aprender, né? trato, é procurar saber, né? Isso em tudo na vida. É, eu até assisti hoje. Bom, hoje eu fui tua stalker, tá? Então, assim, se tu aumentou muitas visualizações, fui eu, já admito. Porque eu comecei a reassistir algumas coisas que eu já tinha visto e eu casualmente caí num dos vídeos das Paralimpíadas, que acho que tu postou semana passada, em que tu apresentava as diferentes categorias que o Brasil tinha ganhado medalhas. E eu falei, gente, é tanta categoria diferente que a gente Muitas não tem ideia. São muitas categorias, porque cada um é específico para uma coisa. E eu não vou, obviamente, saber de cor agora para te Sim, falar. Inclusive, eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? Pesquisar direitinho e explicar todas as categorias. Porque tem algumas que eu não explico, sei lá, F2, é porque eu não sei qual sim, é. Normalmente, eu explico direitinho, é só para cadeirantes, para cegos. Então, é tudo específico, por isso também tem a competição é muito grande, sabe? Para claro. ter espaço para todo mundo e ser justo também com todo mundo. É, e isso é o legal de trabalhar com internet, né? Que eu acho que se tu tivesse apresentando o esporte num canal de TV, você teria aquela meia hora e é isso. Então, às vezes, não dá pra entrar no detalhe. Quando você tem o seu espaço ali, tu pode investir no que te interessa mais, no que tu acha legal trazer pro teu público, né? Isso que é o legal. Às vezes, até de fazer essas publicidades, digamos, de uma forma mais inteligente, uma forma mais a ver com a Fernanda Paz Leme, que tá ali, né? É divertido porque, assim, eu brinco que hoje em dia as nossas redes sociais, elas viraram a nossa própria emissora. Então, assim, é você que escolhe o conteúdo. Então, todo mundo brinca um pouco de ser um dono de emissora, de ser um boninho, sabe? De ser uma pessoa importante ali. Não, isso vai, isso eu quero, isso. Aqui eu vou criar uma coisa diferente. Não, essa pessoa eu não quero que participe, sabe? Então, acaba sendo divertido. E independe, assim, também do número de seguidores que você tem. Acho que a internet, ela, enfim, não tem nem como negar que ela abriu milhões de possibilidades e oportunidades. É claro que ali também tem muita coisa ruim, muitos erros, muita gente que não merecia espaço, mas jogou um holofote em muitas pessoas que Sim. independem. A gente está vendo aí os micro-influenciadores bombando agora no momento. Então, eu acho que é importante você ter o seu conteúdo e na internet dá para você ser qualquer coisa, inclusive você, sabe? Então, acho que é meio por aí, assim. Bom, isso é uma coisa que eu queria te perguntar, porque quando tu começou a tua carreira como atriz, não tinha, tinha internet, mas não tinha rede social, que era aquela coisa da gente colocar a nossa cara ali, falar quem nós somos e tal. Tinha as revistas de fofoca, tinham, né, várias outras coisas, video show, enfim, mas não tinha a internet. Como é que tu separa hoje em dia, sabendo, né, tem a Fernanda, atriz pública, ali, que vai fazer o programa de TV de vez em quando, que vai fazer uma novela, que vai apresentar alguma coisa, pro a Fernanda da internet, né? Que é uma relação diferente com o público, porque eles também esperam que tu tenha, assim, mais autenticidade, digamos, entre aspas. Então, na verdade, assim, a gente acompanhou o nascimento, né, das redes Sim. sociais. Eu, por exemplo, fui a primeira atriz do Brasil a ter um Twitter. E eu encontrava os atores lá na Praça de Alimentação, na Globo, na época que eu estava fazendo novela. Eu praticamente ficava lá aguardando as pessoas irem até mim para eu criar as contas delas do Twitter. Eu obrigava as pessoas a terem Twitter. Eu falava, vocês têm que estar ali e tal. Num primeiro momento, a gente só aprende usando. A gente só sabe o que não fazer quando você É. faz uma coisa errada e aí isso vem para você e você fala, putz, aqui eu errei. Eu lembro que na época do Twitter, eu e o Bruno Galhaço, a gente comentava a Fazenda. Aí, o programa, que foi a primeira Fazenda, né, que aconteceu. E aí veio, né, a gente contratado da Globo, veio um pequeno comunicado, assim, lindos. Então, acho que não é de bom tom vocês estarem falando e aí que a gente entendeu a proporção, porque começaram a pegar tweets, botar entre aspas e virar manchete de revista e de jornal. Ou seja, a gente começou a entender ali que a gente podia dar o conteúdo para o jornalista.
A gente Sim, não precisava mais também ficar agendando milhões de coisas ou participar, né? É, a gente não é, mas então se eles estão pegando os nossos aspas aqui, a gente então vamos começar a jogar esse jogo também a nosso favor, sabe? Então foi assim que eu aprendi a usar a internet. E desde esse primeiro momento, o Twitter me trouxe muito seguidor. É, eu fiz a primeira publi no Twitter também aqui no Brasil. É, então, foi um momento assim que eu cheguei com o pé na porta. E isso depois que veio o Instagram, me assustou. Então, quando eu criei minha conta no Instagram, em minutos eu tinha muitos seguidores. E aí eu logo fiz uma conta fechada. Então, esse primeiro boom do Instagram, eu perdi um pouco, porque eu fiquei meio panicada, sabe? O que tá tudo bem também, né? faz parte. Faz parte, é isso, a gente aprende, também entende, né, os momentos, faz parte. E no Twitter, as pessoas descobriram muitas coisas sobre mim, assim, descobriram que eu gostava de esporte, porque eu comentava futebol, descobriram uma outra Fernanda que ninguém tinha acesso, ninguém conhecia. E essa Fernanda estava ali de forma espontânea, porque o Twitter ele tem essa espontaneidade. Hoje em Sim. dia a gente tem que passar 599 mil vezes antes de twittar qualquer coisa, precisando ser cancelado, para um monte de coisa não acontecer com você. Mas antes tudo era mais orgânico. Desculpa. Imagina. E aí eu vi que era só ser eu mesma, sabe? Que as coisas aconteciam. E, cara, ser eu mesma é legal. Então, não é uma coisa que eu preciso também, sabe? Ter muitos dedos e tal. Eu Sim. sou uma pessoa que, na medida do possível, é uma pessoa boa, Se dá sabe? É bem uma pessoa contigo. que eu me dou bem comigo. Então, não tem nada que eu também faça ou tenha feito que eu tenha vergonha ou eu precise, claro, óbvio que a gente tem que estar sempre em evolução, se atualizando dos assuntos, né? O mundo está mostrando aí para gente um monte de coisas que já foram toleráveis e que hoje, graças a Deus, não são mais. Então, a gente se informando, a gente vai aprendendo e então, para mim, sempre foi muito orgânico, sempre foi muito mais o mais próximo do que eu sou com os meus amigos, com a minha família. Acho que é por isso que eu escuto muito assim: ah, tinha vontade de ser sua amiga, Sim. ah, é capaz de ser minha amiga de um monte de gente e tal, porque é meio isso que eu mostro. Eu nunca quis e nunca vislumbrei uma vida onde eu escondesse quem eu estou Uhum. namorando só para fomentar a curiosidade das pessoas e fazer um marketing e não sei o quê. Essa não sou eu, não estou aqui para ter estratégia com tudo. Óbvio que em alguns momentos isso é importante, isso é interessante, mas e sempre também dividir muito bem assim o que mostrar e o que não mostrar. Não é, é a minha vida não é um reality nos meus stories, sabe? Eu posto um monte num dia, depois eu fico 5 dias desaparecida. Então, dosando dessa forma, eu sinto que faz bem para mim, o que é mais importante, em primeiro lugar, e também o meu público já entendeu que é assim que funciona. Sim, que não vai ter assim, acordei, bom dia, boa tarde, boa noite. E alguns dias vai ter, outros não, né? Outros não vai ter. Outros dias eu vou estar muito mal-humorada, outros dias eu vou estar horrorosa, não vou querer aparecer nas redes, outro dia eu vou estar angustiada, outro dia eu vou estar triste. Como acontece com a vida de todo mundo. Eu não Sim. acho que a rede social tem que ser uma vitrine de uma vida que você não leva e que você gostaria de ter. Porque você só se engana e você engana as pessoas. Então as pessoas sentem isso. Eu vejo muito que muitos seguidores gostam daquilo que eles não alcançam, sabe? Uma vida de princesa, uma vida. Eu não acho saudável você mostrar isso, porque é mentira, você não está sempre Sim. bem. A positividade tóxica da internet me incomoda muito. Então, isso seria uma pergunta que eu tinha pra ti, porque tu tem essa imagem, assim, para os teus fãs, tu tem essa imagem de ser uma pessoa muito querida, de ser muito pra cima, de ser muito divertida. Sente uma pressão de ter que estar sempre on, assim, de tipo, se tu vai aparecer, tu tem que estar lá, linda, maravilhosa, cheia de energia, porque Não, cansa, né? Nem sempre a gente tem tudo isso. óbvio que cansa. E não, eu não sou só isso, eu sou um monte de outras coisas. Eu sou brava, eu sou impaciente, eu sou mal-humorada muitas vezes, eu não estou sempre up, sempre divertida, sempre maquiada, nada disso.
Para mim é muito real life assim mesmo. E é claro que, obviamente, não é sempre que eu vou querer passar e demonstrar isso. Se eu estou mal-humorada, eu não vou nem entrar na rede social. Às Claro, vezes eu apareço na rede social mal-humorado, dou um recado mal-humorado, falo alguma coisa que eu não estou com paciência, para as pessoas também entenderem que não é tudo que tem o filtro lindo do Instagram, sabe? A gente passa por milhões de problemas e tem milhões sim. de coisas que todo mundo tem. E às vezes até mais, sabe? Então não é às vezes você acha que você tá, pô, tô um pouco triste, mas você vai ver aquela pessoa que você admira tá tendo um burnout, ela tá tendo uma crise de ansiedade, ela tem síndrome do pânico, enfim, por isso Sim. a importância também das redes sociais, onde cada vez mais pessoas importantes e tal têm mostrado essa vulnerabilidade, porque é só ela que faz com que a gente possa seguir em frente e acreditar que, olha, fulano também é vulnerável, olha, ela também tem esse problema. Essa coisa da identificação, a gente não sabe quem está do lado de lá, qual é a história da pessoa que a pessoa Claro. está passando. Então, eu sempre tive essa dificuldade, acho que por isso também que eu fechei, criei na época um Instagram fechado, porque eu vi a minha vida cheia de privilégios, claro, de coisas que eu conquistei com o meu trabalho, é, e que, obviamente, eu tive que abrir mão de várias outras para conquistar, mas eu olhava e falava, meu Deus, mas a minha vida é muito boa, por que, que eu vou ficar mostrando tudo isso? Tem gente passando fome, tem gente assim. Então, eu já abrangia muito e eu Uhum. não conseguia ser natural. Até que depois de um tempo, de muita conversa comigo mesma, eu passei a entender e a aceitar e ir com isso na medida do possível, do que eu acho que não vai ferir o outro, sabe? Claro. Bom, até isso era uma coisa que eu queria trazer para nossa conversa, porque quando tu te tornou uma celebridade, né? Tu tinha 15 anos na época do Sandy Júnior, que foi uma febre, a gente consumia, acho que era todo sábado que dava. Isso eu tô gravando de memória, não pesquisei, mas acho que era todo sábado. Não? Não, era todo domingo na hora do almoço. Isso aí. Então, era final de semana, todo domingo na hora do almoço, a adolescentada toda do Brasil parava para assistir aquela série de vocês no colégio. Então, assim, foi uma exposição muito grande. Tu tinha noção naquela época que isso seria algo que daqui a X anos, não vamos dizer quantos, mas X anos a gente segue falando sobre isso? Mais de 20 anos que a série acabou, É. pensa. Cara, eu não imaginava que hoje a gente já está falando disso e que até hoje as pessoas iam me parar para falar da Paty, né, que era a minha personagem. A gente sabia que a gente estava fazendo uma coisa muito especial, muito para a época, então, né, muito nova, assim, né? E foi muito especial, muito importante para mim. Foram 4 anos, foi meu primeiro trabalho, que foi ali que eu decidi e que eu tive a certeza que eu queria ser atriz. Então, eu guardo lembranças lindas, então me deixa muito feliz até hoje a gente poder falar desse trabalho, sabe? Até hoje a gente falar da importância dele, né, desse turning point assim para os jovens também na dramaturgia. A Malhação já existia, mas ainda era academia. Depois do sucesso do programa, que a Malhação virou colégio, então a gente viu ali, né, respingar, né, a importância assim do programa também em outros produtos da casa. E como aqueles adolescentes eram legais e na época, né, sem mostrar coisas, não precisava mostrar drogas, relação com outras coisas que são assuntos importantes, Sim. mas que não cabiam, né, para uma hora do almoço, num domingo. E como a gente teve essa adolescência, né, mais Inocente. puro, né, inocente, assim. E o sucesso disso só me traz coisa boa. Eu amo relembrar. Com a volta, né, com a turnê que eles fizeram, né, a Sandy Sim, tinha até Júnior, uma cena que relembrava a série. Eu falei, gente, eu nem lembrava mais dessa série e voltou tudo, assim. voltou, eles convidaram a gente para participar, né, no telão a gente aparecia, os personagens e a gente, como a gente estava, né, atualmente, cantando a música de abertura da série. Então a gente se reencontrou, foi muito especial. Eu lembro eu e o Paulinho Vilhena chegando, porque a gente foi juntos no show aqui no Allianz Parque em São Paulo, parecia que era gol, sabe? As pessoas viram a gente com um holofote, ali estava uma luz acesa no lugar que a gente entrou.
Paty, Gustavo, e eu assim, meu Deus, como pode? Que nostalgia boa, que sentimento bom, assim, de tantos anos depois, tocar, né, no coração das pessoas de uma forma nostálgica e só de sentimentos bons, assim. E só pra. Porque o Marcos Mignon agora voltou pra Globo. E ele tá falando pra todo mundo que ele começou na Globo agora, mas só pra lembrar, ele era do elenco da primeira temporada, não era? Não, acho que ele não falou que ele começou agora. Na verdade, é que o Papito, o Mion, ele não chegou nem a gravar no Projac. A gente gravava a série em Campinas. Foram 3 anos em Campinas e 1 ano no Rio. O Mion, ele só fez o primeiro ano que foi em Sim. Campinas. Logo depois ele saiu para entrar para ir para MTV. Então ele fez o Max, que era o judeu, enfim, da escola, ele era um pouco mais velho, era amigo da galerinha mais ou menos. Ele saiu do programa. Então, assim, ele nem crachá ele teve, porque a gente não tinha crachá para entrar no colégio. Então, assim, ele não está errado na afirmação dele. Ele participou realmente do Sandy Júnior, ele teve ali um primeiro contrato com a Globo, que ele devia ganhar bem pouco na época, nada comparado ao que ele deve estar ganhando Claro. hoje em dia. Outra fase, né? Outra fase. E agora sim, então dá para sentir toda essa emoção dele. Eu estou muito feliz por ele, eu vibro a cada post dele, eu me divirto. Sim. E ele é um cara que merece muito, assim. Não, acho Sempre que foi muito. todo mundo tá vibrando com a volta, entre aspas, dele à Globo, né? Porque a gente nunca viu alguém tão feliz de estar trabalhando no lugar. No trabalho, né? Então, assim, eu amo. Assim, gente, será que a gente vai ter um emprego que a gente vai ficar tão feliz quanto o Marco Mion? Mas brincadeiras à parte, você sabe que eu tenho, meu coração faz tum-tum toda vez que eu entro no Projac, assim, Pois eu ia sabe? te perguntar sobre isso. Porque tu terminou o teu contrato com eles há 3 anos, né? Então isso também é uma. Não, acho que faz mais tempo, assim, que eu saí da Globo, no sentido, né? Eu fui pro GNT depois, né? Que Sim. acaba sendo tudo uma coisa só, hoje em dia mais ainda. Mas o contrato longo de dramaturgia, enfim e tal, faz um tempinho já que acabou. Mas mesmo o fato de ter acabado, a gente continuou trabalhando lá, enfim, indo. Mas uma coisa é você, né, tá ali todo ano, gravando uma novela e tal, indo, que acaba até se tornando uma coisa comum, assim. Mas, de qualquer forma, eu sempre amei estar lá dentro. A Globo é uma empresa muito incrível, assim. E os estúdios são maravilhosos. A gente não pode esquecer que, claro, hoje em dia temos muitas possibilidades de trabalho, e isso é bom para todo mundo, não só para os atores, como técnica, como, né, qualquer pessoa que trabalha no audiovisual, mas é a maior emissora, sabe? Então, dá aquele friozinho na barriga. Eu, depois que eu saí, aí depois eu fiz uma participação na Malhação, mas toda vez que eu volto para gravar algum programa, para uma participação, alguma coisa assim, nossa, dá um negocinho, um friozinho na barriga, você dá o bom dia ali pro seu Roberto, é bem clássico, assim, é um lugar bem especial. Para mim, né, no caso, não é todo mundo Claro. que. Mas até isso é uma coisa que eu ia te perguntar, porque quando tu começou o teu contrato com a Globo, tu era muito mais nova, tinha uma outra noção do mercado, do que tu queria fazer, dos teus objetivos. É, como é que foi, assim, esse processo de hoje tu tá independente, né? Pode trabalhar no que tu quiser, e ao mesmo tempo tem esse lado da independência, mas tu tinha uma proteção da Globo, assim, que eu imagino que dá uma segurança num mercado super competitivo. Sim, total. Na verdade, eu vejo que a minha geração foi uma geração, assim, um pouco prejudicada com tudo, sabe? Que foi acontecendo e vindo depois. Eu sou de 83. Então, muitas coisas que aconteceram sempre depois, assim, planejamento de carreira, não tinha. Aí depois, com a geração de depois, já tinha um pouco mais, sabe? Essa impressão, assim, isso que a gente viveu um pouco ali. Eu fui muito feliz na Globo, obviamente, eu tive ótimas oportunidades lá, principalmente, né, quando eu estreiei no seriado Sandy Júnior. Depois eu fui subindo um degrau de cada vez, voltando quatro, tendo uma boa oportunidade ali. Ainda era, né, nessa época que eu trabalhava lá, ainda tinha muito uma hierarquia, ainda existia muito, não era
não era muito mais voltado para a empresa em si, para a praticidade, para o que é, para o que não é, para o que Sim. funciona. Tinham muitas panelas, eram sempre, né, as mesmas pessoas ali que tinham boas oportunidades. Então, de uma certa forma, isso também dava uma frustrada, sabe, na gente. O que depois que eu fui chamada para ser apresentadora do Superstar, que foi o programa que eu apresentei junto com a Fernanda Lima e com o Demar, mudou para mim. É, mudou para mim, foi quando, né, o Boninho me convidou para fazer esse programa, e eu fiquei muito surpresa, assim, porque eu gravava já muitas matérias para o Video Show, não como repórter, mas eu era quase sócia do Video Show, e aí eu acho que foi até por conta disso, assim, de ver essa desenvoltura, que surgiu esse convite. E foi ali que eu me vi apresentadora pela primeira vez e onde abriu essa outra janela para mim, sabe? Porque se eu já não estava tendo grandes oportunidades ali como atriz e tal, opa, abriu uma janela nova, deixa eu agarrar essa janela, essa oportunidade, né? Com unhas e dentes. E foi o que aconteceu. Na verdade, nesse momento, ainda não existia, a gente ainda não estava vivendo um momento onde você podia ser o que você quisesse. Ainda Sim. tinha muito isso de quererem te colocar numa caixa. Ou você é atriz, ou você é apresentadora. Hoje a gente vê que isso não acontece mais. Mas, obviamente, quem teve que passar por isso fui eu. E aí, eu Quebrando me vi muito barreiras, né? eu me vi muito ó, cansaço, dor nas costas, a terapia que eu tenho que pagar por causa dessas barreiras, né? E aí, assim, então eu me vi muito confusa, assim, quando em determinados momentos era meio que colocado para mim o que, que eu queria ser. E depois eu segui muito mais como apresentadora mesmo do que como atriz, e aí depois eu volto, faço uma coisa como apresentadora, e também veio a internet com as suas mil possibilidades, e a gente ali, né, meio que num lugar onde dá aquele alívio também de você falar, poxa, que bom que hoje eu posso ser o que eu quiser ser, assim, eu não preciso escolher alguma coisa, sabe? Então, assim, Sim. eu sou um monte de coisa mesmo, ainda bem. Mas isso é muito legal, porque também, assim, tu pôde experimentar essas coisas dentro de um ambiente seguro, que tu tem ali um boninho te dando uma ajuda pra explicar como é que se faz a apresentação. Não é todo mundo que começa assim, né? Também trabalhar direto ali com. Claro, tu fazia publicidade antes, mas já entrar num seriado com uma super produção também. Isso dá uma. Isso é muito. É uma escola muito boa que tu teve, né? Em vários Não, sentidos. foi, sem dúvida uma das melhores escolas que eu poderia ter, sem dúvida, assim, eu passei com louvor, assim, porque foram muitos anos ali. E eu acho que se eu sou a Fernanda Paes Leme, acho não, tenho certeza, se eu tenho esse nome, se as pessoas hoje me conhecem, é por causa da minha história na Globo, porque tudo sempre foi a Globo, né, esse holofote todo tá lá, independente do tamanho do papel que você faça, as pessoas te reconhecem, e mesmo a gente, né, não trabalhando mais lá, só lá, né, todo mundo acha que você ainda é da Globo, então tem Claro. essas pessoas, eu sou uma delas, tem a cara, né, daquilo, da emissora. É engraçado, é curioso, assim. Ou se você não tá lá, as pessoas falam, e aí, quando você vai voltar? Você fala, meu filho, mas eu tô fazendo uma série ali, fiz tal coisa ali, mas não, ainda tem esse monopólio mesmo, assim. Sim, a gente ainda tá em transição, né? Com novas séries que estão aparecendo na HBO, que estão aparecendo na Netflix, entre outros tantos canais de streaming. Então, tem muita coisa ainda para acontecer na indústria Não, eu acabei brasileira. de filmar uma série para Netflix, foram 3 meses filmando, né, na pandemia, seguindo milhões de protocolos, coisas que eu nunca tinha vivido e visto antes, mas ali a gente, na garra, concluímos esse projeto, que ainda não tem nome específico, mas que é para o ano que vem, que é um projeto de comédia com suspense, um elenco incrível, e que eu não vejo a hora das pessoas poderem assistir, assim, porque essa série vai ser sensacional. Bom, Vai quando dar o que for falar, vai ser lançar, tu vai ter que voltar aqui para conversar sobre a série, hein? voltarei, já voltarei. E, bom, por falar na questão da Globo e novela e tal, o público brasileiro é um público que ele não só assiste, né? Ele vive uma novela. Ele consome entretenimento de uma forma que, assim, não é a atriz que tá na tela, ela é minha amiga, ela é parte da família, vive. Então, assim, eu acho que a exposição da televisão brasileira, principalmente quando a gente fala de Globo, ela é muito grande.
Como é que era pra ti lidar com isso em diferentes fases da vida? Porque uma coisa é começar adolescente, tem várias fases que a gente passa, né? Tem aquele início da vida adulta que a gente tá figuring out quem é que a gente é, quem é que a gente não é, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. E, enfim, né? Desde o corte de cabelo, a roupa que tu usa, enfim, o que tu escreve no Twitter, tava todo mundo de olho. Como é que era isso pra ti? Então, isso sempre foi claro que num primeiro momento a gente é o novo, né? Você não está acostumado, tudo é novidade. Então, na época do seriado, a gente começou a ver que a gente estava fazendo sucesso, porque a gente não tinha a noção, porque a gente não gravava no Projac, a gente não convivia com as pessoas, a gente não participava dos programas, né, da emissora, a gente estava ali em Campinas gravando. Então a gente começou a ver a porta do colégio lotando. Se a gente ia antes do programa estrear, a gente ia num show da Sandy do Júnior, ninguém falava com a gente. Depois, eu lembro uma vez que a gente foi num show da Sandy do Júnior, acho que fui eu e a Karina Domi, eu não lembro quem era, que imagina, deram pista pra gente. A gente chegou lá na pista, coitadas também, né? Sem noção a gente, sem noção eles, sem noção todo mundo. Eles não tinham entrado no palco, a gente foi do tipo, seguranças deles tiveram que sair de trás do palco, tirar a gente e levar para uma área porque a gente foi atacada. Então, a gente começou, meu Deus, acho que esse programa é um sucesso. E eu sempre fui muito de turma, né? Eu estava na escola na época do programa, eu tinha 15 anos, eu estava no meu, né, entrando no primeiro colegial, e eu sempre tive um estilo completamente oposto da Paty. Enquanto a Paty era a patricinha, eu era a maloqueira. Eu usava calças largas, Adidas Hemp, gorro na cabeça, não tinha a menor paciência, né, no começo da série para as meninas que ficavam ali falando de poesia. Eu ia jogar futebol com o Júnior, com o Paulinho, com os meninos na quadra, enquanto não começava. Então, eu era aquela pessoa que eu estava andando com as minhas amigas no shopping, alguém me olhava e falava assim, o que foi? Eu disse, Fernanda, já parou para pensar na possibilidade de que as pessoas, a menina pode estar te reconhecendo, ela não está sendo folgada como você achava, eu achava que as pessoas estavam sendo folgadas, sabe? Caçoando das minhas amigas, sabe? Aí depois que eu fui me adaptando a isso e sendo uma pessoa, né, que era paciente, falava, sim, tá me reconhecendo por causa do meu trabalho. Então hoje eu tenho muito mais tempo sendo uma pessoa famosa do que não, né? Eu tô com 38 anos. Então, para mim, já é muito orgânico, é muito natural. Eu ser abordada, mensagens, foto, no primeiro momento era autógrafo, agora é a A selfie. selfie. Então, eu sempre lidei com isso de uma forma muito natural, sem deslumbramentos, até porque, né, a gente começou com a Sandy e com o Júnior, se a gente quisesse ser deslumbrado, nem dava, porque Já passou. É. eles são muito humildes, são pessoas maravilhosas. Então, a gente teve ali também uma escola de como, né, lidar com as pessoas, com o público, com quem admira a gente. Então, não tinha nem espaço para isso. Então, tudo foi muito orgânico, sabe? Tudo foi muito natural, assim. Eu nunca tive aqueles momentos de deslumbramento por conta de conquistas. Até posso ter tido um pouquinho, mas eu voltava Uhum. para a terra rapidinho, sabe? Muito racional. Então, eu lidei bem. E assim, né, a gente cresceu numa fase, é que nós somos contemporâneos, são alguns anos mais nova que tu, mas mesma fase. E a gente cresceu numa época de várias fofocas, tabloides, esse tipo de coisa, e hoje em dia também ainda tem o clickbait, que a gente chama, né, que é aquela matéria sensacionalista só pra falar mal da pessoa, pra pegar alguém que vai clicar, e aí quando tu vai ler a matéria não é nada demais. E volta e meia tem essas coisas que saem de ti na mídia. Como é que tu lida com isso? Assim, é uma coisa que tu acompanha, ou tu já nem quer saber mais, ou tu já acha engraçado? Eu tenho muita preguiça. Eu tenho muita preguiça disso. Eu já gasto com botox. Eu não quero mais rugas assim, sabe? Para eu ter que realmente gastar mais ainda no meu dermatologista para manter a minha pele, aquela, né? Para manter esse rostinho de todo mundo falar para mim, nossa, nem parece, você ainda tá com a mesma carinha. Mas claro, com moderação, tá, gente? Todos os excessos fazem mal. Mas eu tenho muita preguiça. Então, quando eu acho que eu fui muito invadida, que
foi uma coisa, por exemplo, né, durante a pandemia, isso aconteceu comigo por conta da história de um vibrador, que eu estava numa Sim. live e aí veio o assunto de... Eu estava numa live para falar sobre fake live, uma hora veio um assunto de mulher, de alto prazer, disso, daquilo, e eu falei que meu vibrador tinha quebrado, de tanto que eu tinha usado, ao longo dos anos todos que eu tenho ele, não da pandemia. Isso reverberou em milhões de matérias sensacionalistas, muito ruins, bem nessa vibe, né, do título já sei para você clicar, completamente fora do contexto, que parecia que eu tinha ficado a pandemia inteira lá usando meu vibrador, enlouquecida, só gozando, o que não teria problema nenhum, né, se fosse da a minha vontade, ninguém tem nada a ver com isso, mas não tinha sido o caso, e nesse caso específico, eu senti vontade de falar, e aí fui lá, escrevi um textão, enfim, na minha rede social. Mas, normalmente, eu não ligo muito para isso, não. Eu não me deixo abalar, assim, eu não dou palco, sabe? Porque eu acho que eu Sim. sinto que eles não só querem os cliques, como eles querem o que esses A cliques podem resposta. dar, a resposta e etc. Não, faz sentido. E também hoje em dia com rede social é muito fácil desmentir qualquer coisa, né? Vai ali no teu stories e resolve. E, bom, tu comentou na época que tu fez o Sandy Júnior que tu não era muito ligada à moda, que tu usava aquelas calças mais largonas e tal, que não deixa de ser um estilo, mas hoje em dia tu é tida como uma fashionista brasileira, né? As pessoas acompanham teu estilo, elas copiam o que tu usa. Volta e meia, assim, eu olho o que tu veste, eu quero vestir, sabe? Porque, assim, tu parece que tu gosta de acompanhar essas coisas, de criar teu próprio jeito e tal. Então, eu queria saber como é que foi essa transição entre uma pessoa que não era muito ligada à moda pra hoje quase que uma it girl brasileira. Ah, amei. Então, na verdade, o primeiro passo disso veio com a própria Paty no seriado Sandy Júnior, porque eu era super maloqueira e eu tinha que chegar lá, tinha que fazer escova no cabelo, né? Porque o meu cabelo é cacheado. E a Patricinha, né? Tinha o cabelo liso às 6 horas da manhã na escola, ela estava lá impecável. E, e o figurino dela também, né? Que era todo monocromático. Aí eu comecei, foi ali que eu comecei a ter uma noção do que era moda, né? Com a figurinista da série. E que primeiro era a Gogóia, depois mudou para o Cezinha, né? Enfim, maravilhosos. E aí, o que que aconteceu? Às vezes eu saía da gravação e eu ia pro forró. Eu era muito forrozeira na época, não só eu, como o Paulinho, né? Vários atores da série. E eu ia pro forró, eu ia para uma festinha, e às vezes eu não tinha roupa lá, porque eu ia direto da escola, então o pessoal do figurino me vestia. E aí eu já tava de escovinha no cabelo, já tava um pouquinho mais, né? Apresentável do que antes. E aí eu via que, ué, sabe, surtia um efeitinho diferente. Eu comecei a falar, nossa, mas por que as pessoas estão me olhando mais? Por que isso? Ah, eu tava, né, com um blushzinho, uma coisa. Então, o meu grau de vaidade, que era bem pequeno, ele começou a subir um pouco. Hoje eu não me considero uma mulher super vaidosa, mas eu sou vaidosa. Eu, obviamente, se eu puder não usar maquiagem, eu não vou usar. É óbvio que eu uso calças largas, eu uso, né? Não estamos falando aqui sobre, né? Você tá sempre impecável, você tem que estar com o cabelo Sim. arrumado, isso. Mas foi ali que eu comecei a descobrir uma vaidade. Depois, né? Eu segui a carreira, mudei para o Rio de Janeiro, aí estreias de novela, e aí eu vendo as pessoas falando de looks, de roupas, aí eu fui entendendo como funcionava. E uma vez, eu acho que foi a Thaís Araújo que falou isso para mim. Eu não gostava dessa coisa de pré-estreia ou de lançamento, porque eu falava, vou ter que maquiar, vou ter que ir atrás de uma roupa. E aí ela deu essa dica, assim, cara, você já pensou em transformar isso que a gente tem que fazer numa coisa divertida? Que é o quê? Você se arrumar com as suas amigas, aí você, né, vê com alguém, tem os stylists, tem não sei o quê, para produzir uma roupa para você, que você viu uma foto que você gostou. E aí eu comecei a falar, ué, é óbvio, eu tenho que transformar isso, que é uma coisa que é da minha profissão, em algo que me dê prazer, que me torne, né, que torne esse momento especial. E foi assim também que eu comecei a ter mais gosto pela moda. E quando eu fui apresentar
o X Factor, que foi um programa que Sim. eu apresentei na Band. E que era um look mais incrível do que o outro, né? Porque assim, era toda semana, tinha que assistir pra ver o que tu tava vestindo. Foi um bafo mesmo. E foi aí que eu conheci o meu stylist, que é meu stylist até hoje, que é o Marcel Maia, que é um ícone. Ele trabalhou anos na Elle e foi o momento em que ele saiu da Elle para realmente trabalhar pela primeira vez com algum artista no Brasil, né? Ele só vestia as pessoas ali para a revista. E ele foi indicado para mim pelo meu escritório, né? Eu trabalho também com a Marina Morena, que também é um super ícone fashion, né? E trabalha muito com a Anitta também, a Marina. E a Marina foi uma das pessoas que me indicou: olha, esse menino, Marcel Maia, porque ele é super jovem, o Marcel era mais ainda na época, ele é muito bom, eu acho que ele está saindo da L. Como, né, a sua amiga mais fashionista te fala uma coisa dessa, você tem Tem que que aceitar. procurar saber. Então eu fui lá, querer saber quem era o Marcel, e a gente iniciou essa parceria. E foi ele, junto com a minha curiosidade também, meu despertar para a moda, que fez com que eu admirasse esse lugar também, porque eu via antes como um lado só de futilidades, né? Quando eu era adolescente, ai, preguiça, ai, que saco, sabe? E não, né? Não é isso, assim, moda é muito mais. Então, eu eu passei a amar isso aí e a gostar realmente de moda e de brincar com a moda. E isso é muito legal, assim, pra quem te acompanha em rede social, é que mostra todas essas várias caras da Fernanda, assim, porque tem o lado da moda, tem o lado do esporte, tem o lado da vaidade, tem o lado de ser engraçada. E é muito legal pros teus fãs que te acompanham de poder ver que é quem tu é, não tem ali uma personagem que tu tá fazendo. Não, não tem. E aí eu comecei também a mudar cada vez mais de cabelo. Eu sou a pessoa que mais mudou de cabelo que eu conheço, assim, Sim. eu tô top 10 realmente do Brasil, eu acho, de tanta vez que mudou de cabelo. Ou para personagem, ou por eu enjoar mesmo, sabe? Da minha cara, de mim. E aí você muda de cabelo também, o jeito de você se vestir também muda e pode mudar e se torna uma coisa mais divertida. Então já tive o cabelo curtinho, já fui, né, loira platinada, aí coloca aplique para um trabalho, aí eu já não vejo a hora de tirar o aplique, aí daqui a pouco eu tiro, já venho com um outro visual. É muito divertido assim brincar com isso. Então esse conselho lá atrás da Thais Araújo, ele fez total sentido para mim, assim, foi uma coisa que eu levei para a vida. E assim, eu já vi que tu participou de vários canais de YouTube das tuas amigas, das tuas colegas, que é uma coisa que tu super se presta, assim, pra participar, pra fazer os jogos e tal. E aí eu tava pensando, será que ela não tem vontade de fazer alguma coisa assim? Porque tu, claro, tem as tuas web series, que é uma coisa mais dramática, né, entre aspas, é mais de interpretação, mas como apresentadora, tu também tem uma super corrida, tu teve programa na GNT, eu não sei, ainda tá no ar o programa? Os programas do GNT, eu tive 3 programas lá, eles reprisam, né, em Sim. looping, mas eu não tô com um programa inédito agora, não. É, mas teve o de viagens recentemente também. Então, assim, tu tem sempre alguma coisa que tem um pezinho ali no Being a TV Host, né? E agora tá tendo muito essa coisa de entrevistas, de programas late night, que a gente chama. E aí eu pensei, poxa, mas a Feva podia estar fazendo isso também. Tu não tem vontade de fazer, de daqui a pouco tá na frente de um programa desse estilo, ou de um canal de YouTube, alguma coisa assim? Cara, eu tenho muita vontade, eu amo apresentar, eu acho que é o que faz com que eu esteja mais perto de mim, assim, né? Porque quando você interpreta um personagem, é óbvio que você dá vida a uma outra pessoa. E eu sinto que não só eu gosto, né, de ser apresentadora, como as pessoas também gostam, se identificam e me cobram muito isso. É claro que tem coisas que não dependem só de mim em relação, né, a um todo. É óbvio que eu ia amar estar com vários programas na TV e participar de vários outros, mas isso não é uma coisa que depende só de mim. E eu acho que sim, eu sempre participei do canal das minhas amigas, sempre me predispus a participar, que eu era obrigada mesmo, senão elas paravam de falar comigo. Tinha uma chantagem emocional aí por trás das câmeras. E as minhas participações sempre funcionaram muito, então aí acaba solicitando mais, porque dá view, né? Porque vem isso, essa loucura do view, né, no YouTube. Me cobram bastante também ter um canal no YouTube, isso é uma coisa que eu penso, eu dispenso, aí eu penso de novo,
Ainda pode ser uma possibilidade, eu não sei realmente. Eu acho que eu levo muito a sério tudo aquilo que eu faço e eu não conseguiria fazer uma coisa que não fosse super profissional, sabe? E claro que a gente vê ali no YouTube exatamente isso, né? Grandes canais de sucesso, de... Gente, tá bastante som, né? Tá, É, não, ficou um triângulo aí na tua frente. baixa a cortina já já. Grandes canais de sucesso, né? Existe todo um investimento, e investimento também requer tempo, né? Que você precisa investir naquilo. Então é difícil, assim, são muitas coisas acontecendo, não dá para ser e nem fazer tudo, sabe? É, não, e cada passo por vez, né? Tu tá num momento agora cheio de projetos também novos que tem que ver onde é que eles vão dar. Eu acho que cada projeto que tu faz que dá muito certo chama mais outros, né? É, total. Trabalho chama trabalho, a verdade é essa. É importante a gente estar sempre em movimento, assim, porque se você ficar ali parada, esperando bater na porta, meu amor, esquece, porque vem uma avalanche de pessoas novas, né, de novidades, de gente que está bombando no momento. É assim que é a vida. Bom, e pra gente fechar, assim, pra alguém que tá querendo entrar nessa indústria de. Porque, na verdade, tu tá em várias indústrias, mas eu digo assim, indústria do entretenimento, né? Que hoje em dia é impossível falar de entretenimento e não falar de influência, né? Então, assim, o que que tu indicaria pra alguém que tá procurando agora ser semelhante ao que tu faz hoje? Tem muita gente, já tem mentira. Não entrem! Ai, gente, vai procurar fazer outra coisa. É difícil. Brincadeira. É, é brincadeira e não é assim, porque na verdade também essa coisa das redes sociais, das novas profissões que surgiram, né? Blogueira, influenciadora. As pessoas, elas não aconteceram do dia para a noite. Você vê hoje em dia todo o sucesso da Camila Coutinho. Nossa, a Camila tá aí, ó, na estrada há tanto tempo, com um blog que ela tinha antes, que eu já conheço ela da época do blog. Então, assim, não é claro que existem coisas que acontecem da hora para outra, existem, mas são pouquíssimas as que permanecem. Então, assim, é claro que se é seu sonho, se é muito a sua vontade trabalhar com isso, estuda, procure saber, seja um curioso, consuma pessoas que você se identifica e que você acredita, consuma o conteúdo dessas pessoas. É, mas eu acho muito importante a gente entender que a internet, ela não é só sobre você ficar famoso, sobre você viralizar, sobre todo mundo saber quem você é. A gente fica muito ludibriado assim com curtidas, com visualizações, com aquilo que pode vir, né, de dinheiro, e às vezes esquece o que realmente vale a pena e importa na vida, sabe? Às vezes você só quer a fama, aquilo ali não é para você, você não leva jeito. Então, ouça os seus amigos, troque com as pessoas. E se você tiver certeza, certeza, certeza absoluta, aí eu te desejo boa sorte. Manda um like para mim, me segue nas redes, que daí eu vou lá ver seu conteúdo também e eu te falo a verdade. E uma coisa que também eu acho que tu faz muito bem é levantar as bandeiras que tu acredita, né? É assim, é falar sobre os assuntos que dentro da tua plataforma tu pode dar visualização. Que a gente que acompanha as tuas redes nota isso muito. Desde a história lá do vibrador quebrado até as Paralimpíadas, enfim, tu sempre traz esses conteúdos que são importantes terem trazidos. Na verdade é isso, assim, a rede social é uma extensão da minha casa, é uma extensão de quem eu sou, sabe? Daquilo que eu acredito. Pelo menos é assim que eu uso. Então, o que eu puder usar para entreter, para fazer rir ou para fazer pensar, ou para mudar uma opinião, ou alguma coisa assim que eu acho que a pessoa pode estar, né, seguindo por um caminho errado, eu vou estar fazendo. É, essa sou eu, as pessoas que querem me conhecer e que gostam de mim sabem que ali eu sou bem transparente, eu sou eu muitas vezes ou o mais próximo de mim. Sim. Bom, Fepa, eu te chamo de Fepa porque eu sinto que eu já te conheci há muito tempo, né? E, enfim, é um super prazer te conhecer. Eu te agradeço muito por tirar esse tempinho para fazer essa entrevista com a gente. Foi um, olha, assim, a gente poderia falar muito mais sobre vários outros assuntos, mas a gente tem que ter um limite de tempo e a gente marca numa próxima para falar da tua série do Netflix, das outras web series, dos teus outros projetos.
E eu te desejo muito sucesso daqui pra frente. Eu vou estar sempre na tua torcida. Obrigada, Mi, uma delícia conversar com você, ainda mais com esse sotaque gostoso, que eu acho que em alguns momentos eu não posso ouvir sotaque, eu ouço sotaque, eu sou tão confiável que eu começo a imitar o sotaque, sem querer e com todo respeito, obviamente. Claro, eu Então, levo como elogio. eu adorei conversar com você, adorei mesmo, obrigada. E eu volto, óbvio que eu volto, cada novidade eu apareço aqui de novo, tá Tá bom, bom? obrigada. Beijo!